No ano de 1913, em Toronto, no Canadá, nasceram duas gêmeas em uma família rica, conhecida como os Mullock. Elas foram chamadas de Eva e Lilith. Em quase todos os aspectos, as gêmeas pareciam ser normais. No entanto, depois de alguns meses, algumas diferenças notáveis foram encontradas. Eva era um bebê extremamente faminto. Sua mãe ficava exausta após cada amamentação e ainda tinha que alimentar o outro bebê, Lilith. Estranhamente, assim como seu apetite insaciável, Eva nunca vomitava. Isso é bastante comum para os bebês. Uma pequena quantidade de vômito aqui e ali, normalmente após a alimentação. Mas apesar de se empanturrar em todas as oportunidades, ela nunca deixou uma gota sequer escorrer de seus lábios. O comportamento das gêmeas começou a ficar cada vez mais preocupante, à medida que Lilith começava a emagrecer. Ela tinha até dificuldade em manter o equilíbrio ao se sentar algumas vezes. Ela não se alimentava regularmente, o que preocupava os pais, que atribuíam isso à gula da irmã. Com o passar do tempo, os pais contrataram uma mãe de aluguel para ajudar no alívio da fome de Eva. Ela havia começado a crescer tanto em tamanho e circunferência quanto em altura, e sua mãe mal conseguia acompanhar. Enquanto isso, o emagrecimento de Lilith também não era normal. Os pais então decidiram manter consultas regulares com um médico. O médico havia encontrado pequenas peculiaridades nas duas crianças. Eva era notavelmente grande para sua idade, parecendo ter o tamanho de uma criança acima do peso, isso aos 2 meses de idade. O médico garantiu aos pais que havia pouca preocupação ali, já que ela provavelmente só precisava ser controlada de seus hábitos alimentares excessivos. Lilith, pelo contrário, estava excessivamente frágil, como se emagrecesse a cada dia que passava. O médico informou que esse tipo de coisa não era totalmente incomum no útero, mas não havia razão para que isso ocorresse após o nascimento, especialmente com as duas crianças tendo o mesmo acesso aos alimentos. Lilith também tinha um cheiro peculiar, diferente de qualquer outro bebê. Ela sempre carregava um leve aroma de álcool etílico. Segundo o conselho do médico, os pais tentaram alimentar Eva com menos frequência e em menos abundância. O resultado foi um completo pânico, choros e gritos incessantes. Uma vez que ela estava com fome, se fosse tirada sua comida, ela tinha acessos de raiva. Chorava e lamentava por horas a fio, apenas parando brevemente para recuperar o fôlego. Os pais tentaram lidar isso da melhor forma que puderam, mas com o tempo tornou-se difícil demais para suportar, e eles desistiram, voltando a alimentar Eva quando ela quisesse. Aos 6 meses, Eva começou a andar. Não era incomum na família dos Mullock que as crianças andassem antes do primeiro aniversário, mas 6 meses foi um recorde para eles. Eva não passava muito tempo em pé, mas sua capacidade de se mover era surpreendente. Também era estranho que ela já tivesse formado completamente todos os dentes de leite, que pareciam anormalmente grandes e escuros. A pobre Lilith, por outro lado, ainda não tinha dado um passo em sua vida. Ela estava eternamente presa ao seu berço, faltando até mesmo a força básica para rastejar. Seu corpo esquelético parecia que simplesmente pararia de se mover a qualquer segundo. Quando ela tentava chorar, pouco mais do que gritos roucos saíam de seus lábios, associados ao mesmo cheiro de etanol. Tarde da noite, durante uma das tentativas dos pais de diminuir o apetite de Eva, algo peculiar aconteceu. Do nada, durante a noite, ela parou de gritar. Ambos os pais, maravilhados, voltaram a dormir com alegria. Na manhã seguinte, quando entraram no quarto onde as duas bebês dormiam, encontraram algo assustador. Até hoje, os detalhes são debatidos, mas alguns fatos em questão parecem comprovados. O ar estava com um cheiro insuportável, difícil de respirar. O odor era uma combinação de álcool e decomposição. A bebê Lilith ainda estava em seu berço, silenciosa como um rato de igreja. Eva
estava no chão, curvada sobre o corpo eviscerado de sua mãe de aluguel. Alguns relatos afirmam que Eva tinha comido a carne da mulher, mas a família negou veementemente essas afirmações. Outros relatos afirmam que a mãe de aluguel contratada cheirava a bebida alcoólica quando foi encontrada, revelando que ela podia ter bebido naquela noite e estava escondendo seu hábito da família. De acordo com o relato dos Mullock, alguém entrou sorrateiramente na casa, torturou e desfigurou a mãe de aluguel antes de fugir. Estranhamente, nada de valor foi relatado como tendo sido levado, e nenhum sinal de invasão era evidente. Os detalhes do evento da morte da mulher acabaram chegando aos olhos do público. Impresso em um dos jornais mais conceituados da cidade, a história das duas crianças começou a ganhar notoriedade. Essas notícias negativas afetaram o prefeito da cidade, Stuart Mullock, de maneira bastante significativa. Também prejudicou drasticamente o sustento da família até a noite do grande incêndio de Toronto. Na noite de 19 de abril de 1904, as gêmeas foram deixadas com um parente da família, o tio Joseph, que era dono de uma loja de atacado na esquina noroeste da cidade. Exatamente às 8h04 da noite, foram relatados os primeiros avistamentos do grande incêndio de Toronto, um acontecimento que ficou bastante conhecido na época. Uma grande parte das ruas próximas se perdeu nas chamas, incluindo a loja de atacado, onde as gêmeas estavam com o tio. Ninguém sabe realmente a causa do incêndio. Os registros mostram que nenhuma vítima oficial foi declarada, já que a maioria dos edifícios eram lojas vazias ou prédios comerciais. Mas restos não identificados foram encontrados no porão de um dos prédios, que também se acredita ter sido o ponto de origem do incêndio, de um forno lá em cima. Os restos mortais pareciam ser de um homem adulto, presumivelmente Joseph, mas nenhum crânio foi encontrado. Portanto, não foi possível uma identificação completa. Toda a carne foi retirada dos ossos. As afirmações apoiadas pela família são de que ele foi consumido pelo fogo e o crânio esmagado pelos escombros que caíram. Mas de acordo com os bombeiros voluntários que ajudaram a limpar as ruínas, não houve indicação de que o fogo se espalhou para o porão ou que pudesse ter tirado totalmente a carne de um cadáver humano. Nem Eva, nem Lilith foram encontradas. Elas foram declaradas mortas e seus restos mortais perdidos nos escombros, não encontrados durante a limpeza dos restos do incêndio. Há um boato circulando de que, no início da noite de verão, em todos os anos, você pode sentir o cheiro de fumaça se caminhar por aquela rua. Às vezes, as pessoas juram ouvir os lamentos de um bebê faminto, acompanhados por um cheiro de álcool permeando no ar. Até a próxima. Obrigado.